Fé, Pentecostes e Missões. Pela graça de Deus, eu sou o pastor Sueldo de Alencar e tenho um imenso prazer de lhe cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo ministrar uma reflexão bíblica da série A Igreja que Deus Deseja, e o tema de hoje é os 3 ministérios da Igreja que Deus deseja. Tomaremos por base o texto bíblico que encontramos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 5, que nos diz a Bíblia: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Gostaríamos de destacar, amado irmão e amigo, pelo menos 3 ministérios da igreja que Deus deseja. O primeiro ministério é o ministério com relação a Deus. O segundo ministério é o ministério com relação aos cristãos. O terceiro ministério é o ministério com relação ao mundo. Número 1, o primeiro ministério com relação a Deus. Neste ministério, a igreja deve exercer a comunhão com o seu Deus, conforme lemos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9, onde a Bíblia diz que fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Neste ministério com relação a Deus, a igreja, além de exercer a comunhão com Ele, a igreja tem que exercer o louvor e a adoração a Ele. Conforme lemos em Colossenses capítulo 3, versículo de número 16, Efésios 1, 12, Efésios 5, 16 e 17. O segundo ministério da igreja que Deus deseja diz respeito ao ministério exercido aos próprios cristãos, isto é, aos seus próprios membros ou a si mesma. E dentro desse ministério, a igreja ela tem que edificar os seus membros. A Bíblia Sagrada diz, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, que Deus ele deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A igreja, ela no ministério para com os cristãos ou para com a si mesma, ela deve edificar os seus membros e ainda ela deve cuidar da necessidade de seus membros. E isto fica claro quando lemos a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5. Ainda a igreja ela deve disciplinar os seus membros, exercer esse ministério para consigo mesmo e disciplinar os seus membros. A lista Mateus, no capítulo 12, versículo 15 ao 17, ele escreveu as palavras de Jesus e nos disse: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. O segundo ministério da igreja é o ministério com relação aos cristãos ou a si mesma. E dentro desse ministério, ela deve edificar, ela deve cuidar da necessidade de seus membros e ela deve também disciplinar os seus membros. O terceiro ministério da igreja é o ministério com relação ao mundo. E dentro desse ministério, a igreja tem que exercer a evangelização. A igreja deve evangelizar o mundo. Mateus escreveu, no capítulo 28, versículo de número 19 e 20, as palavras de Jesus que nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Podemos
observar Jesus Cristo mandando, outorgando, responsabilizando a igreja para evangelizar o mundo. Em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e vários outros textos. A igreja tem a responsabilidade de exercer o seu terceiro ministério com relação ao mundo, evangelizando o mundo. Segundo aspecto do ministério da igreja com relação ao mundo pode ser encontrado na primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 15, onde a igreja ela tem que dar testemunho da verdade, porque ela é coluna e firmeza da verdade. E ainda, a igreja ela tem que praticar o bem no mundo para exercer de forma maestral o seu ministério comum. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, da seguinte forma: então, temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. A igreja que Deus deseja tem pelo menos 3 ministérios. Número 1, o ministério com relação a Deus. Número 2, o ministério com relação a si mesma ou aos cristãos. Número 3, o ministério com relação ao mundo. Que Deus te abençoe, que você, meu irmão cristão, exerça o ministério ou os ministérios que Deus ele outorgou a você. Deus te abençoe na pessoa amada do Senhor e Salvador Jesus Cristo.